Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está se preparando sua prova. Professor Jefferson aqui novamente. Viemos novamente com a matéria de Direito Penal, assunto novo, tá? Já vou trazer vocês para a lousa para a gente não perder tempo, que é um ponto bastante cobrado em prova, tá? E exige uma atenção muito grande de vocês para poderem massificar esse conhecimento, tranquilo? São as causas de exclusão de licitude. Trouxe um quadrinho para vocês para melhor entendimento, tá, senhores? Aqui, ó, vamos lá. Causas excludentes de licitude. Eu tenho ela, legais e supralegais. Quando eu falar que é uma causa excludente de licitude legal, estaremos falando da legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Já nas excludentes de licitudes supralegais, estaremos falando do consentimento do ofendido. Tranquilo? Professor, onde que está isso? Senhores, ela inicia essa matéria lá no artigo 23 do Código Penal, tá? As causas legais, como dita, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, estão aqui, ó, artigo 23, iniciando pelo caput, não há crime quando a gente pratica o fato. Inciso 1, estado de necessidade. 2, legítima defesa. 3, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Estado de necessidade. Artigo 24. Vamos ler aqui o caput, senhores. Considere-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, tá? Ao analisarmos isso aqui, senhores, dentro do artigo 24, os senhores vão perceber que dentro do próprio texto de lei, ele vai trazer alguns requisitos, tá? Requisitos para a aplicação do estado de necessidade. Antes da gente passar para os requisitos, a gente vai analisar o conceito. O que seria o estado de necessidade? É a prática de um fato típico, sacrificando o bem jurídico para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se nessas circunstâncias. Senhores, atenção, perceba-se que aqui, senhores, há dois bens em perigo de lesão, tá? O Estado permite que seja sacrificado um deles, pois diante do caso concreto, a tutela penal não pode salvaguardar ambos. Beleza? Então o que acontece aqui, senhores? Existe uma colisão de interesse, ou melhor, interesses, né? Porque são mais de um, são dois bens jurídicos legítimos. E uma observação importante aqui, esses dois bens jurídicos que estão em conflito aqui, senhores, dois bens jurídicos, ambos são lícitos, ambos são legais, tá? Tranquilo? Vamos lá. Requisitos do estado de necessidade. Primeiro requisito, situação de perigo atual. O perigo deve ser atual, pode advir da natureza do homem, do comportamento animal, possui destinatário indeterminado. Isso aqui é importante vocês gravar. O destinatário ele é indeterminado, tá? E há
algumas discussões se o perigo eminente também poderia ser englobado aqui no estado de necessidade. Essa questão aqui, senhores, é bastante discutida na doutrina, tá? Porque se vier na prova de vocês perguntando de acordo com o texto de lei, de acordo com o Código Penal, tá? Vocês vão ter que lembrar que no artigo 24, que trata do estado de necessidade, ele fala apenas de perigo atual, tá? E no artigo 25, que fala da legítima defesa, eu tenho a situação de aplicação daquela excludente, tanto em situação de perigo atual como em situação de perigo eminente, tá bom? O que acontece, senhores, para os doutrinadores, para alguns doutrinadores, por exemplo, o professor Kleber Masson, ele adota que é possível aplicar essa excludente de licitude, que é o estado de necessidade, mesmo em situação de perigo eminente. Seria, de acordo com o professor Kleber Masson, uma analogia em Bonaparte, tá? Analogia em Bonaparte. Beleza? Vou até copiar aqui para os senhores anotarem no caderno de vocês. Kleber Masson vai dizer que sim, que eu posso aplicar essa situação de excludente de licitude do estado de necessidade, mesmo em situação de perigo eminente, tá bom? Conforme o entendimento de valer-se pela analogia em Bonaparte. Tranquilo? Já essa analogia aqui, senhores, ele faz como? Ele faz analogia ao artigo 25, tá? Só para deixar claro. Eu estou fazendo uma analogia ao artigo 25, que trata da legítima defesa. Tranquilo? Se eu aplico a excludente da legítima defesa em perigo eminente, eu posso aplicar também estado de necessidade. É mais ou menos isso o entendimento dele. Entenderam? Já, senhores, o professor Rogério Sanches, ele vai sustentar que não. Haja vista o silêncio eloquente do legislador. Ora, se o legislador permitisse que eu pudesse aplicar a excludente de estado de necessidade em perigo eminente, ele colocaria no texto de lei. É ou não é? Tranquilo? Volto para reforçar para vocês. Se for perguntado em prova, e possivelmente pode ser perguntado em prova, porque é um peguinha da lei do básico, né? Da leitura da lei seca. É o básico, é o que mais cai. Então, assim, se perguntarem, eu posso aplicar o estado de necessidade em perigo eminente, de acordo com o Código Penal? Não, não posso, porque o texto de lei fala que o perigo tem que ser atual. Se for legítima defesa, aí eu aplico tanto na situação de perigo atual como eminente. Tranquilo? Continuando, senhores. Quanto à existência do perigo, a doutrina classifica o estado de necessidade em estado de necessidade real e estado de necessidade putativo. Senhores, o estado de necessidade real é a situação de perigo que realmente existe, tá? Vou escrever aqui para vocês. O perigo existe. Ele é real. Tá? Já no putativo, senhores, o perigo é imaginário. Ele só existe na cabeça da pessoa lá, tá? Qual que é a consequência disso aqui, professor? Senhores, se o estado de necessidade ela é real, logo o perigo existe, eu tenho uma exclusão, eu vou excluir a ilicitude.
E se o estado de necessidade ele é putativo, eu não posso excluir a ilicitude, tá? Eu não vou excluir a ilicitude. Não exclui a ilicitude. A situação de perigo não existe, senhores. No putativo, ela é imaginária, tá? Se o perigo não existe, se ele é imaginário, o agente está diante de uma discriminante putativa, tá? E não numa causa de exclusão de licitude, tá bom? Eu não posso falar que eu estou numa causa de exclusão de licitude aqui, tá, senhores? Eu estou diante de uma discriminante putativa. Tranquilo? Senhores, tem dúvida com relação a isso? Não, né? Bem simples. Vamos avançar? Requisito 2. Perigo não causado voluntariamente pelo agente. Perigo não causado voluntariamente pelo agente. Prevalece que não pode ser o causador doloso. Se for culposo, é possível, segundo o professor Damásio, mas parte da doutrina, contudo, entende que não ser nem na situação de culposo, que aí quem sustenta isso é o Mirambete e o Kleber Masson. Próximo requisito, inevitabilidade do dano, que podia de outro modo evitar, está lá no texto, né, senhores, do 24, do artigo 24. A inevitabilidade do dano é inerente ao estado de necessidade, ou seja, o agente não tem como evitar o dano sem que pratique a conduta abrangida pelo estado de necessidade. Atenção, senhores. Para que essa conduta esteja amparada pelo estado de necessidade, o indivíduo tem que necessariamente escolher a opção menos danosa, sob pena que agir em excesso. Ocorre que normalmente a opção menos danosa é simplesmente fugir do perigo, justamente para evitar a lesão ao bem jurídico legítimo. Aqui, senhores, surge o que a doutrina chama de cômodos dissensos. Ou saída cômoda. Ou saída mais fácil. Ou então simplesmente a fuga, né, senhores? Tranquilo? O que seria isso? No estado de necessidade, o objetivo é a eliminação da situação de perigo. Gravem isso, tá? E não a necessária afirmação da prevalência do meu direito. Assim, ao contrário da legítima defesa, em que o indivíduo sofre uma injusta agressão, no estado de necessidade há dois bens jurídicos, lícitos ou devidos, tá? Em conflitos, de modo que não é possível preservar ambos. Por isso, é necessário buscar a saída mais cômoda para os dois bens jurídicos em risco, tá? Portanto, o cômodo de dissenso é inerente à inevitabilidade do dano.
Isso porque, se é possível evitar o dano fugindo, se afastando da fonte de perigo, tá? O agente deve fazer. Em outras palavras, senhores, e isso aqui é o ponto essencial para vocês conseguirem diferenciar a legítima defesa do estado de necessidade, tá bom? O cômodo de senso, ele vai dizer que se eu tenho a opção de fugir, de não entrar em atrito com outro bem jurídico, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir, senhores. Eu não preciso fazer prevalecer um bem jurídico sobre o outro, porque ambos são lícitos, tá? Ambos os bens jurídicos são lícitos, beleza? Por isso que, se eu tenho a opção de fugir, fujo. Tranquilo? Beleza? Senhores, fácil, né? Vamos avançar? Requisito 4. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Em sentido amplo, se for o garantidor, mesmo que por relação contratual, não pode alegar estado de necessidade. A depender da situação, poderia até alegar inexigibilidade quando tivesse, que afasta a culpabilidade. Aqui eu posso citar como exemplo a situação do bombeiro, que, vamos supor, senhores, o bombeiro chega numa ocorrência e deixa de ir na ocorrência, né? Fica parado lá na porta da casa pegando fogo, fala que não vai entrar, alegando estado de necessidade. Pô, é a função dele, né, senhores? Como é que vai alegar estado de necessidade? Não tem como, né? É meio difícil isso aí. Então, assim, senhores, inexistindo o dever legal de enfrentar o perigo. Ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Se ele tem um dever legal, eu não posso alegar o estado de necessidade. Tranquilo? Requisito 5. Salvar direito próprio ou alheio. Seria o estado de necessidade próprio versus o estado de necessidade terceiro. Esse estado de necessidade terceiro, quando o direito que vai ser sacrificado pertence a um terceiro. Nesse caso, pergunta-se, né, pode-se atuar em estado de necessidade independentemente da análise desse direito? Qualquer bem jurídico pode ser tutelado? Senhores, em regra, sim, tá? Em regra, sim, eu posso proteger um bem jurídico terceiro independentemente da análise desse direito, tá bom? Mas se esse bem jurídico de terceiro for dispensável, se for bem dispensável, aí, senhores, eu vou depender, tá? Vai ser indispensável a aceitação da vítima. Ou seja, se for bem jurídico dispensável, a aceitação da vítima é obrigatório, tá? A aceitação da vítima é obrigatória. Beleza? Continuando. Requisito 6. Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. É verificada a proporcionalidade entre o direito protegido e o sacrificado. A partir dessa ideia se desenvolve duas teorias.
a teoria diferenciadora e a teoria unitária. Senhores, vamos lá. Teoria diferenciadora. Para essa teoria aqui, ó, a diferenciadora, se o bem jurídico sacrificado tiver um valor menor, vou até anotar aqui para vocês, ó, bem jurídico sacrificado tiver o valor menor que o bem jurídico protegido, vale menos que o bem jurídico protegido, que é o que vale mais, né? Haverá o estado de necessidade com a excludente de licitude. Nessa situação, eu tenho a excludente de licitude. Aqui, senhores, teremos a denominada estado de necessidade justificante. Tranquilo? Por outro lado, senhores, se o bem sacrificado tiver valor igual ou maior do que o bem protegido, ou seja, eu vou inverter, o bem sacrificado vale igual ou vale mais do que o bem protegido. E aí, senhores? Senhores, aqui, ó, nessa situação, se for o inverso, se for o contrário disso aqui, né, surge o que essa teoria chama de estado de necessidade exculpante. Tá? Ou seja, aqui haveria a exclusão da culpabilidade, tá? Na exculpante eu tenho a exclusão da culpabilidade e aqui eu tenho a exclusão da ilicitude. Tranquilo? É só alterar aqui, senhores, ó. Pensem comigo. Bem jurídico sacrificado. Se o bem jurídico é sacrificado for igual ou maior do que o bem jurídico protegido, estado de necessidade exculpante. Se o bem jurídico sacrificado é menor do que o bem jurídico protegido, estado de necessidade justificante, tá? Dentro dessa teoria, que é a teoria diferenciadora. Professor, e a teoria unitária? A teoria unitária, senhores, não há o estado de necessidade exculpante. Tranquilo? Não há. Mas apenas o estado de necessidade justificante, que é este aqui. Tá bom? Aqui eu só tenho o estado de necessidade justificante. Uai, professor, então o que acontece? O que acontece se houver o sacrifício de um bem jurídico que é de valor igual ou maior ao do protegido aqui na teoria unitária? Senhores, vai ter crime, tá? O indivíduo responde pelo crime, mas haveria uma causa obrigatória de redução de pena, tá? Se o bem jurídico sacrificado for igual, né, ou maior, estaremos diante de uma situação de crime com a aplicação da redução de pena de 1/3 a
2/3, que é o que fala, senhores, lá o parágrafo 2º do artigo 24, tá? O dispositivo lá, senhores, vai dizer que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Professor, qual que é a teoria adotada pelo direito penal? Senhores, é a teoria unitária. A teoria unitária. Grava isso em sua cabeça, tá bom? Professor, isso cai em prova? Cai. Vou dar um exemplo para vocês. A prova do CFO que teve da PM, que é o curso de formação de oficiais, que teve da PM por último, cobrou essa questão aqui na redação, a OCP, tá bom? Cobrou na redação essa questão. Então, assim, tenham atenção com relação a isso aqui. Qual que é a teoria adotada no Código Penal? É a teoria unitária. Eu só tenho o estado de necessidade justificante, tá? Que é a exclusão da ilicitude. Eu não tenho o estado de necessidade exculpante, que seria a exclusão da culpabilidade. O que eu tenho é, se o bem jurídico sacrificado é maior do que o protegido, eu tenho um crime com a aplicação da redução da pena de 1/3 a 2/3. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, senhores. Aqui o quadro, tá? Para os senhores memorizar. Professor, o que eu faço com esse quadro? Filho, tira a foto, imprime, prega na parede, prega no teto do seu quarto, entendeu? E lê isso aqui até vocês enjoar, até não dar conta mais, tá bom? Aqui, ó, teoria diferenciadora, teoria unitária. Na diferenciadora, eu tenho a justificante e a exculpante. Justificante exclui a ilicitude, o bem jurídico protegido vale mais e o bem sacrificado vale menos. Na exculpante, exclui a culpabilidade, o bem protegido vale igual ou menos e o bem sacrificado vale igual ou mais, tá bom? A teoria unitária, eu só tenho a justificante e é os mesmos requisitos, exclui a ilicitude, vale mais ou igual, vale menos ou igual. Senhores, gravem isso, tá? Levem isso aí no coração de vocês, tranquilo? Continuando. Requisito 7. Requisito 7. Conhecimento da situação justificante. Trata-se de um requisito subjetivo, exige do agente conhecimento da situação do fato justificante. Esse é o requisito subjetivo do estado de necessidade. A ação do estado de necessidade deve ser objetivamente necessária e subjetivamente conduzida pela vontade do salvamento. Tranquilo? Exige, então, senhores, que o agente tenha conhecimento da situação do fato justificante, tá? Conclusão, exige a consciência da vontade de salvar de perigo atual, direito próprio ou direito alheio. Espécie, senhores, quanto à titularidade própria de terceiro, quanto aos elementos subjetivos do agente. Real, a existência efetiva da situação de perigo, já foi explicado. Putativa, a situação de perigo foi fantasiada, ele imaginava que existia o perigo, tá? Não exclui a ilicitude. Discriminante putativa, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Quanto ao terceiro que sofre a ofensa defensiva, sacrifica-se o direito próprio do acusador do perigo. E agressiva, sacrifica-se o direito da pessoa alheia à provocação do perigo. Gera responsabilidade civil, embora não seja ilícito penal. Seria que a situação de uma pessoa, de um terceiro sofrer dano, entendeu? Um terceiro aparecer na causa aqui, senhores, um terceiro bem jurídico, bem jurídico de terceiros. Entramos na legítima defesa. Senhores, vou deixar para a gente iniciar a legítima defesa
no próximo bloco, tá bom? Vou deixar vocês tomarem uma água, tomar um cafezinho e aguardo vocês no próximo bloco, tá bom? Fique com Deus e avança. Tamo junto.